que saísse. Olá, boa noite para todos. É um prazer imensamente grande estar hoje aqui na presença de todos para essa nossa atividade referente à desencarnação de Francisco Cândido Xavier, conhecido por todos nós com o título de Chico Xavier. Hoje, dia 25 de junho, nós estamos nos aproximando da data 30 de junho, quando celebraremos 20 anos da sua desencarnação. E nesses 20 anos, após a partida de Chico de volta para o mundo espiritual, nós ainda temos muitas questões em aberto para que nós nos aprofundemos sobre a vida desse homem tão singular, que deixou uma contribuição extraordinária para o movimento espírita e que nem sempre é percebida por todos nós. Nós, para podermos entender de maneira mais clara a função e a importância de Chico Xavier para o movimento espírita brasileiro, seria necessário que nós voltássemos no tempo a um período muito anterior a esse em que nós vivemos, ao início do século XX. O período de transição do século XIX para o século XX, quando, nessa época, presidia a Federação Espírita Brasileira ninguém menos do que Adolfo Bezerra de Menezes. O ano de 1900, partida de Bezerra de Menezes de volta para o mundo espiritual, era marcado por um movimento espírita ainda muito incipiente. Nosso movimento espírita não tinha, àquela época, a musculatura, a grandeza que hoje nós encontramos no movimento espírita brasileiro. Não havia obras traduzidas para o português. A única literatura que nós podíamos contar nessa época eram textos ainda em francês e algumas traduções informais feitas por alguns companheiros que se ofereciam para fazer uma tradução mais livre da obra de Allan Kardec, entre esses, destacando-se Luiz Olímpio Telles de Menezes, na cidade de Salvador, que produzia um jornal chamado Ecos de Além Túmulo, dos anos de 1869, oferecendo assim, nesse jornal de apenas 4 folhas, algumas partes, pegavam uma página de uma obra espírita e oferecia alguns parágrafos para a leitura daqueles que eram os interessados por essa matéria. Em 1900, a situação ainda não havia se alterado. A quantidade de obras produzidas em português era ínfima. Conhecimento que se obtinha sobre doutrina espírita era obtido através daqueles que traduziam em determinadas obras, em reuniões, em conversas com as pessoas, outros que liam diretamente no francês, alguns que tinham ouvido de outros informações sobre o que fosse a doutrina espírita, ao lado de pouquíssimas obras que já estavam começando a sair em português, mas sem nenhuma representatividade efetiva, até porque a dificuldade para conseguir um livro naquela época era muito grande. A dificuldade para que se conseguisse imprimir uma obra era bastante significativa. Os processos de transporte dentro do país para que a literatura escoasse entre as várias cidades também era muito rudimentar. Poderia-se dizer assim que o movimento espírita nascente daquela época se forjava em cima do conhecimento oral que era oferecido para os que compunham o movimento espírita nascente. É neste cenário de tantas incertezas, com tão poucas casas espíritas do Brasil, de tão pouca representatividade, que em 1910 teremos a oportunidade de ver surgir entre nós o menino Francisco de Paula Cândido,
que mais tarde receberia o pseudônimo de Francisco Cândido Xavier. Em 1910, quando ele nasce, o movimento espírita ainda é um movimento sem obras, muito pouco. Tinha muito pouca coisa para que as pessoas pudessem se instruir sobre o que fosse a doutrina espírita. E como se não bastasse toda a dificuldade para se obter livros ou para se ter livros no Brasil, ele ainda nasceu de uma família muito pobre. Muito pobre. Ficou órfão de mãe muito cedo e criado por seu pai e sua madrasta. Era um garoto que, além de pobre, pertencente a uma família bastante numerosa, o que dificultava ainda mais o acesso à informação. Não teve, assim, acesso à cultura, a livros, bibliotecas. Sua cidade muito pequena, chamada Pedro Leopoldo, não dava muitas condições para que ele conseguisse se instruir, professores, instrutores, pessoas que pudessem dar a ele uma formação cultural mais larga, que desse ao menino Francisco a condição de aprender aquilo que, de certa forma, nos lugares mais ricos, nas famílias mais abastadas, era mais fácil de se conseguir. Não. Ele teve uma infância muito difícil, com graves dificuldades dentro do lar, em função da pobreza, da fragilidade social, da ausência da mãe, dos grandes conflitos que existiam de ordem espiritual dentro de sua família, dificultando muito o processo de desenvolvimento daquela equipe familiar, até mesmo em função de processos obsessivos que aconteciam naquela oportunidade. Mesmo assim, mesmo com todas essas fragilidades, o menino possuía uma característica muito interessante. Desde muito pequeno, ainda com a idade de 4, 5 anos, ele começa a manifestar um dom bastante curioso, a habilidade de ver, de ouvir e de conversar com os espíritos. Sua biografia destaca que, desde o princípio de sua existência, ainda na primeira infância, Chico Xavier ele apresenta para nós um relato de que a mediunidade apresentou-se logo no início de sua vida. E ele logo percebia, conversava com os espíritos, até mesmo com sua mãe, que era um personagem muito frequente na sua infância, durante o período em que, de muitas provações, muitas privações, o menino Francisco teria passado. Maria João de Deus, sua mãe, é um personagem importante e vai ser autora de uma das suas primeiras obras, mais especificamente a segunda obra que Chico escreveu. Então, ele vive uma perspectiva onde existe a mediunidade muito próxima dele. Ainda saindo da adolescência, conhece um grupo espírita em sua cidade que o oferece a oportunidade que ele participasse para que ele pudesse não só aprender doutrina espírita, mas também educar a mediunidade já bastante expressiva que o rapaz oferecia. Ele vai, então, participar, naquele período, de uma fase do movimento espírita onde não havia efetivamente uma forte dos aspectos que dizem respeito à mediunidade no sentido da preparação que nós temos hoje. Hoje, para que alguém realize um trabalho mediúnico, o que se pede? Pedimos que a pessoa tenha toda uma preparação, participe de uma casa espírita, desenvolva as suas atividades no Oeste, conclua o estudo sistematizado, integre uma equipe de educação da mediunidade. Então, existe todo um trabalho já metodicamente estabelecido de como que nós podemos desenvolver as nossas atividades para alcançarmos esse objetivo maior, qual seja
o objetivo de alcançarmos uma educação da mediunidade dentro de uma leitura efetiva daquilo que as obras doutrinárias dispõem. Na época de Chico não era assim. Quando o Francisco Cândido Xavier se insere no movimento espírita, isso na década de 30, no comecinho de 30, nós vamos ter um movimento espírita ainda marcado por muitas reuniões públicas. Não se sabia ao certo o que era o espiritismo. Não se tinha uma leitura mais específica sobre o que fosse a doutrina espírita. Herdados de uma realidade anterior deixada por Bezerra de Menezes, a ideia do centro espírita era um local onde se fazia reuniões mediúnicas para se assistir às pessoas que padeciam, que tinham dificuldades com a mediunidade, ao mesmo tempo que as reuniões eram oferecidas para atender as entidades desencarnadas. Era uma coisa, na época, muito nova, porque esse era o modelo do movimento espírita à brasileira. No período em que Bezerra de Menezes esteve na condução dos trabalhos da Federação Espírita Brasileira, ele concebeu o modelo de funcionamento da Casa Espírita. Esse modelo que nós temos hoje, que a reunião mediúnica é feita para atender as pessoas, para socorrer, para assistir, isso é uma proposta que surge de Bezerra. Se nós pegarmos a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de Allan Kardec, o propósito era só um estudo. Não havia esse modelo de socorro, de auxílio aos desencarnados como nós realizamos. A Sociedade Parisiense era de estudos espíritas e não para acolhimento dos desencarnados. Então, Bezerra cria esse modelo de funcionamento do centro espírita e, junto com as reuniões mediúnicas, ele cria também o trabalho de desenvolvimento das farmácias. Ele era médico. Então, os centros espíritas tinham muito uma farmácia, tinha médium receitista, oferecia-se farnéis, cestas básicas para as pessoas que iam na casa. Mas não havia estudo, não havia palestra. Isso ninguém tinha pensado. O centro espírita se circunscrevia a poucas atividades. Tarefa mediúnica pública para atendimento dos que padeciam, receituário mediúnico para os doentes e cesta básica para os que tinham fome. Assim, basicamente, se resumia o movimento espírita que Chico Xavier conhece na sua adolescência e que integra esse grupo. Ao chegar ao movimento espírita, ele é logo conduzido para a mesa mediúnica. Não havia estudo, não havia a preparação de médiuns para atuarem na mesa. As reuniões, além de não terem a preparação, eram públicas. Todas as pessoas poderiam assistir. Poderia sair hoje da minha casa, ir para o centro espírita, sentar num banco que existia e assistir publicamente uma manifestação mediúnica na casa que eu frequentasse. Nem preparo e nem privacidade das reuniões mediúnicas. Mais tarde, Hermínio Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, faria uma reflexão sobre essa prática das reuniões públicas, dizendo que as reuniões mediúnicas públicas é como se o consultório de um psicólogo também oferecesse terapia pública, em que todas as pessoas pudessem assistir os dramas particulares daqueles que ali vão. É necessário manter a privacidade para garantir a formação melhor dos médiuns, para garantir a privacidade das histórias que são oferecidas, a qualificação da atividade feita e as energias que são oferecidas nesse ambiente. Mas, a essa época, essa ainda não era uma preocupação do movimento espírita. Então, Chico Xavier integra o grupo e já começa, de pronto, a receber as primeiras comunicações mediúnicas logo no começo de sua vida como médium. Isso é muito interessante, porque Ivone do Amaral Pereira, que escreveu a obra Memórias de um Suicida, ela recebe essa obra ainda muito jovem, com 26 anos, mas ela só vai publicar essa obra muitos anos depois, 20 anos depois que ela vai ser publicada.
ela recebe, a obra é guardada. Depois, nós temos a figura de Leon Denis, que comparece organizando as páginas, organizando o texto, reeditando praticamente a obra como um todo. Isso vai para frente, isso vai para o final, isso vai para o fim, isso tira, isso coloca, aqui esclarece, aqui retira. Então, ele reorganiza a obra por inteiro. E somente 20 anos depois é que a obra vem a lume. E todas as demais obras de Ivone Pereira se seguem à memória de um suicida, ou seja, ela vai ter a sua produção mediúnica mais de 20 anos depois dos primeiros escritos que ela recebe. Olha só, são 2 décadas de estudo, prática, reflexão, para que o indivíduo comece, então, a ter os seus primeiros trabalhos sendo apreciados e levados para conhecimento do público. Não é assim com Francisco Cândido Xavier. Ele integra o grupo aproximadamente pelos 20 anos de idade, e aos 22 anos, a primeira obra dele vai ser publicada. Sim, ele, Francisco Cândido Xavier, ao ingressar no grupo mediúnico, observa-se que ele tem uma quantidade enorme de mediunidades distintas. Muitas, mas se poderia destacar entre elas, principalmente 5. A primeira delas, a vidência. Ele via os espíritos, observava as entidades que estavam, confundia vivos com mortos, não tinha muita certeza se a pessoa era encarnada ou desencarnada. Possuía uma mediunidade de vidência tão nítida que confundia as pessoas, assim como Divaldo Pereira Franco e Ivone do Amaral Pereira tinha uma mediunidade de evidência impressionantemente nítida. Uma segunda mediunidade que se apresentava nele desde a infância e que também se apresentava em Divaldo, também se apresentava em Ivone Pereira, e também Raul Teixeira também apresentava desde a infância essa mediunidade, era a mediunidade de audiência. Vidência e audiência, uma mediunidade muito comum para esses personagens tão importantes do movimento espírita. Chico, Divaldo, Ivone, Raul, não somente viam os espíritos desde a infância, como também ouviam suas falas, conversavam com eles e possuíam, portanto, uma naturalidade muito grande nesse fenômeno de comunicabilidade. É uma característica dos grandes médiuns dar-se conta de que desde a primeira infância já possuem uma mediunidade bastante desenvolvida. Ivone Pereira, por exemplo, era orientada por Bezerra de Menezes a pegar os jornais e a cortar os obituários, que é a parte do jornal que fala os que haviam falecido, para procurar pelos suicidas para orar por eles. Ela orava pelos suicidas e depois eles apareciam no quarto dela, do jeito que haviam desencarnado. Ficavam dentro do quarto dela, conviviam com ela. E ela, desde muito jovem, teve que lidar com a presença dessas entidades em derredor delas. Divaldo não era diferente. Também confundia muito os espíritos encarnados com desencarnados. E Chico? Chico. Chico tinha tanta naturalidade com as pessoas que eram encarnadas ou desencarnadas, que ele costumava perguntar para as pessoas em seu derredor se quem ele tinha visto, tinha conversado, se realmente o outro estava vendo ou não, para que ele tivesse uma percepção mais clara se era encarnado ou não o que estava com ele. Então, essas 2 mediunidades foram 2 mediunidades que se apresentaram desde o começo da vida de Chico. Vidência e audiência. 2 outras mediunidades iriam se apresentar durante os trabalhos dentro das instituições espíritas. Seriam, a primeira delas, a psicofonia, ou seja, os espíritos falavam através de Chico. Falavam através dele. A gente, às vezes, tem pouca informação sobre as instruções psicofônicas que Chico tenha recebido. Mas ele participou de muitas reuniões mediúnicas ao longo dos seus mais de 70 anos de mediunidade. E, evidentemente, no período em que ele participa desses trabalhos, nas mesas mediúnicas de desobsessão, de atendimento espiritual, todos os trabalhos,
e recebeu muitas mensagens psicofônicas. Não é psicografia, psicofonia. E a maior parte delas se perdeu. Porque ninguém tinha, à época, um instrumento para gravar essas informações. Nos anos de 52, meados de 52 a meados de 54, os companheiros do movimento espírita haviam conseguido um instrumento que eles chamam uma gravadora. Devia ser um negócio enorme, um aparelho imenso, que gravava a voz das pessoas. E eles gravam algumas reuniões em que Chico oferece mensagens psicofônicas. Estão gravadas. Esses 2 anos, que é o ano de 52 e o ano de 53, e uma pontinha de 54, eles deram origem a 2 obras que são da lavra de Chico. Uma delas chama-se Instruções Psicofônicas, o nome já diz tudo. Não foram recebidas psicograficamente, mas através da psicofonia de Chico. E a outra obra chama-se Vozes do Grande Além, que também o nome sugere que não seja uma psicofonia, mas sim, que não seja uma psicografia, mas sim uma psicofonia. Nós vamos encontrar nessa literatura páginas muito interessantes, trazidas não só por trabalhadores espíritas desencarnados, mentores trazendo orientação, mas relatos impressionantes de entidades obsessivas, transformadas, que vêm trazer o seu contributo no entendimento que nós podemos ter sobre a própria vida. Essas 2 obras, portanto, são muito importantes para o movimento espírita, por relatarem para nós essa mediunidade claramente manifesta em Chico Xavier, que ao longo dessas 7 décadas, ele trouxe quanta coisa se perdeu. Se perdeu, à exceção de 2 anos que a gente tem registrado. Então, a psicofonia é uma dessas características também de mediunidade bastante pujante. A outra mediunidade que também aparece nas mesas mediúnicas é aquela pela qual ele ficou mais conhecido. A mediunidade de psicografia. Uma mediunidade que Allan Kardec adorava. Allan Kardec destina, dentro de O Livro dos Médiuns, espaços bastante robustos para tratar a mediunidade, que ele considerava a melhor de todas as mediunidades para o registro das informações. É claro, ele não tinha um gravador, ele não tinha uma filmadora. O único instrumento que ele tinha para registrar as ideias dos espíritos era qual? Psicografia. Se os espíritos trouxessem uma psicofonia, se perderia. Se fosse pela uma filmagem, se perderia. As únicas coisas que não se perdem são as mensagens que eram psicografadas, porque o texto ficava retido no papel e depois você poderia consultá-lo. Então, acaba sendo a mediunidade predileta de Kardec. Ele vai oferecer capítulos inteiros. Quando ele trata de médiuns, tem 3 capítulos para tratar de médiuns, que são os capítulos 14, 15 e 16 do Livro dos Médiuns, na segunda parte. No capítulo 15, ele trata de médium de efeitos físicos, médium de efeitos intelectuais, capítulo 14. No capítulo 15, ele diz, não, dos efeitos intelectuais eu quero tratar no 15 só psicografia, porque isso é interessante. Aí ele faz um só sobre psicografia, que é o 15. No capítulo 16, ele faz um apanhado geral dos médiuns, dos tipos de mediunidade. E no capítulo 16, que ele vai fazer um apanhado geral, ele tem um subtópico chamado Médiuns Escreventes, que ele volta a se dedicar novamente à psicografia. E no capítulo 17, mais uma vez, no capítulo que fala sobre desenvolvimento, formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade, nesse capítulo 17, logo no começo ele já diz, esse capítulo é o capítulo que fala sobre a formação de médiuns, mas eu vou me deter aqui na formação do médium psicógrafo, porque é o que mais interessa para a construção da base da doutrina espírita. Então, você tem aí vários capítulos em que Allan Kardec demonstra, de maneira muito nítida, a sua predileção, a sua atenção mais destacada para essa mediunidade que possuiu
um valor muito grande na construção daquilo que nós chamamos de codificação kardeciana. Então, nós temos aqui 4 mediunidades: vidência e audiência, desde a primeira infância; psicografia e psicofonia, obtidas de maneira mais pujante durante os trabalhos mediúnicos. Mas eu disse que eram 5, e eu só falei de 4. Está faltando uma. Sim, é verdade. Vidência e audiência, psicografia, psicofonia e uma 5ª mediunidade que ele também possuía e que nem sempre é muito comentada dentro dos arraiais espíritas. É a mediunidade de materialização. Quando Chico Xavier iniciou sua vida como médium, os trabalhos que ele estava desenvolvendo na sua atividade mediúnica, além dessas 4 mediunidades que eram muito fortes na sua prática, também se dava o fenômeno de materialização, chamado por Allan Kardec de aparição. O Livro dos Médiuns não trata materialização por esse nome, mas chama de aparição. Para não falar que o espírito se torna materializado, Kardec prefere chamar aparição. O espírito torna-se aparecível, tangível. Então, se alguém procurar materialização no Livro dos Médiuns, não vai achar aparição. Então, essa mediunidade de aparição, conforme Kardec, ou materialização, conforme o movimento espírita brasileiro, foi um fenômeno também muito surpreendente que Chico Xavier desenvolveu. Ele produziu muitas materializações na sua juventude quanto médium. Os relatos que falam sobre esses fenômenos mediúnicos nos dão conta de que as materializações que Chico produzia, em algumas vezes, chegavam a ser até mesmo luminosas. Como todos nós sabemos, o fenômeno da materialização é um fenômeno raro, geralmente obtido na semi-obscuridade, em que se baixa a intensidade da luz. O médium, colocado num local seguro, em estado de transe, excreta uma substância chamada ectoplasma, que vai se modelando pela vontade do espírito manifestante, tomando forma e se apresenta como sendo uma matéria. O espírito, então, torna-se visível a todos do ambiente e, muitas vezes, até tangível. Os espíritos que Chico materializava através do ectoplasma que ele exprimia, ele excretava, eram espíritos que se modelavam, eram visíveis, tangíveis e, como ficava na semi-obscuridade, eram luminosos, entidades que traziam sua luminescência na escuridão, transcendendo a condição de nitidez humana que nós poderíamos esperar. Fenômenos belíssimos foram produzidos pela sua mediunidade. Muitas sessões de materialização realizadas na conjunção de Peixotinho com Chico Xavier eram capazes de produzir efeitos extraordinários. Em uma dessas reuniões de Chico Xavier com Peixotinho, materializou-se uma entidade muito surpreendente, chamada Clarencio. O ministro de nosso lar não é uma ideia, é uma pessoa real. Num dado dia que eles estavam realizando reuniões de materialização, Clarencio se apresentou entre todos com um cajado na mão, luminescente, e fez uma pequenina palestra para os que estavam ali naquele ambiente. Embora essa mediunidade seja uma mediunidade incrível, existem poucos registros sobre isso, até porque os próprios mentores de Chico o orientaram para que ele não produzisse esses fenômenos, uma vez que ele não havia sido chamado à Terra para materializar espíritos, mas sim para materializar ideias, para materializar livros, porque o fenômeno convence, mas ele não converte. Os livros seriam muito mais úteis para a transformação da humanidade, para a construção de uma nova perspectiva a partir das leituras que as pessoas poderiam fazer de suas próprias vidas com o conhecimento espiritual que teriam. Comparando com Jesus, é como se a gente quisesse que os seus milagres tivessem mais importância do que seus ensinamentos.
Se Jesus tivesse se circunscrito apenas a curar pessoas, talvez hoje nós mal o conhecêssemos de nome. Foi exatamente a excelência de seus princípios, de seus ensinamentos e das verdades que ele trouxe, que pôde oferecer para nós a percepção de que sim, existe uma vida transcendente, o amor é a regra da imortalidade, e que nós vamos viver para todos sempre, para que consigamos alcançar o estado de alma que Deus reserva a todos aqueles que obedecem os seus princípios. O Cristo teria feito muito pouco se tivesse se circunscrito aos fenômenos materiais e não nos tivesse legado o conjunto de ensinamentos que nos deixou. Assim também, guardadas as devidas proporções, Chico teria feito muito menos se tivesse apenas se circunscrito aos fenômenos impressionantes que a sua mediunidade produzia. Ele foi, sim, um médium muito interessante, produzindo fenômenos incríveis, como, por exemplo, a psicografia especular. É a psicografia em que as páginas são escritas da direita para a esquerda. Só pode ser lida diante do espelho. Quando o médium escreve de trás para frente as palavras, e não escreve como nós escreveríamos, produzindo as linhas na sequência. Escreve de trás para frente, você bota no espelho ou vira o papel ao contrário. Pega o papel que está escrito de um lado e lê, joga na luz, e aí você consegue ler. Mas você não lê ele diretamente, muito difícil de fazer a leitura, chama leitura especular. Chico fez muitos textos especulares. Divaldo também já produziu vários textos com mediunidade especular em alguns congressos realizados no Brasil e no mundo. Então, sua mediunidade realmente é uma mediunidade muito impressionante, e exatamente por isso, logo no começo da sua participação no movimento espírita, ele vai começar a produzir as suas obras. Ele tinha 22 anos quando a primeira obra vai ser publicada. Mas essa obra, que é a primeira, chamada Parnaso de Além Túmulo, já é uma obra que está sob a supervisão do seu guia espiritual. É muito interessante isso, porque o primeiro livro produzido por Chico é de 1932. Ele tinha 22 anos. Essa obra não fala do seu mentor, mas está sob a supervisão dele. E ele, embora não fale desse mentor, esse mentor aparece no ano anterior para ele. A primeira visão de Chico com relação a Emmanuel vai se dar numa represa no ano de 1931. Ele tinha 21 anos de idade, quando Emmanuel aparece a primeira vez, e na primeira conversa, aquela frase bastante conhecida de todos nós, em que ele diz a Chico que ele poderia estar para apoiá-lo no trabalho como um todo, se ele obedecesse 3 regras: disciplina, disciplina e disciplina. É ali, na primeira conversa, que já vem esse primeiro ponto de orientação de Emmanuel para Chico. Ele vai, então, receber a primeira obra em 1932. Parnaso de Além Túmulo. Um nome bem esquisito, né? Na verdade, naquela época, a gente tinha um gosto para nome de livro bastante estranho. O primeiro jornal feito por Luiz Olímpio Teles de Menezes chama-se Ecos de Além Túmulo. Ecos de Além Túmulo. Primeiro livro de Chico, Parnaso de Além Túmulo. O segundo livro de Chico é Cartas de uma Morta. Maria João de Deus, sua mãe, é quem escreve a segunda obra. Ele vai, então, receber essas obras e, com o tempo, o próprio texto, os próprios livros vão mudando o perfil da sua construção. Nós vamos tendo, com o tempo, uma mudança. Eles vão passando a ter nomes mais poéticos: Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Pão Nosso, Roteiro. Então, são livros assim marcados por um título tão belo, tão doce. E a gente vai perceber que Emmanuel irá ampará-lo durante toda a produção
dos 412 livros que Chico iria produzir durante a sua vida. Interessante isso, porque fala-se muito assim, Chico produziu 412 livros durante sua existência. Legal. Mas ele fez muito mais do que isso. E talvez tenha feito o dobro disso, porque se você tomar as reuniões mediúnicas em que ele produziu cartas para as mães que perderam seus filhos e não se reteve os originais dessas mensagens, elas foram todas entregues e tudo se perdeu, daria para produzir uma outra quantidade, talvez equivalente, de livros da mesma natureza. Porque era muitas vezes por semana que mensagens eram trazidas e entregues às pessoas durante décadas a fio. Então, muita coisa a mais ele escreveu, mas está simplesmente perdida nas mãos dos destinatários dessas correspondências. Ele faria, então, 412 obras registradas, todas elas sob a supervisão de Emmanuel, seu mentor. Mas entre essas 412, 149 delas são assinadas por Emmanuel. Ele teria sido o maior de todos os autores que Chico iria ter durante sua vida mediúnica. Ele vai oferecer a possibilidade de receber páginas de uma quantidade muito grande de autores diferentes, desde Parnaso de Além-Túmulo, que é uma coletânea de poesias dos mais distintos poetas, dos mais diferentes estilos, tanto poetas brasileiros como poetas portugueses, de diferentes escolas literárias, poetas arcadistas, românticos, parnasianos, simbolistas, todos eles aparecem nesses textos, tanto de Portugal como do Brasil, oferecendo uma riqueza muito grande e até a possibilidade de, lendo os versos sem saber o autor, perguntar quem é o autor dessa obra. E aí, pelo estilo, pela construção, você dizer, essa obra tem o jeito da obra de Castro Alves, de Gonçalves Dias, de Casimiro de Abreu, de Augusto dos Anjos, de Guerra Junqueiro e de tantos outros autores que estão presentes nessa obra impressionante do início do século. Esse livro, portanto, marca o início da vida pública de Chico como autor mediúnico. Ele vai produzir uma quantidade significativa de obras, e se nós pudéssemos olhar essas 400 obras e 12 que ele produziu, nós poderemos observar que elas abordam os mais diferentes assuntos que a nossa sociedade possui. Os gregos diziam que o conhecimento humano está dividido em 4 pilares, como se o conhecimento fosse uma mesa de 4 pés. E cada pilar desse sustenta o mar de conhecimentos que é posto em cima dessa mesa. Então, existem 4 pilares do conhecimento, segundo os gregos: ciência, filosofia, religião e arte. Os espíritos, então, através de Chico, produziram um texto nesses 4 pontos, nesses 4 pilares do conhecimento humano. Há livros de Chico que são nitidamente científicos, obras que são apresentadas para nós com volume de substância especificamente doutrinária, oferecendo entendimento sobre os mecanismos da vida, o entendimento dos processos da própria mediunidade, os intrincados mecanismos que a mediunidade possui. Então, obras científicas foram oferecidas através das mãos desse homem, que cursou até a 3ª série primária, não teve acesso à instrução, vivendo em locais isolados, sem acesso sequer a uma biblioteca que ele pudesse consultar. Ele vai oferecer, no campo da ciência, livros de estudos, que eram livros de estudo científico, e livros de contos, onde nesses contos ele também vai oferecer informações muito preciosas. Então, existe nessa parte do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece
a mediunidade de Chico Xavier nos trazendo dois estilos literários muito presentes do Chico. As obras de estudo e as obras que são contos, trazendo informações técnicas sobre o Espiritismo. No campo da filosofia, o Chico trouxe uma contribuição absurda, oferecendo para nós as verdades do mundo espiritual. A obra de André Luiz foi uma revolução no movimento espírita. Quando o Nosso Lar surgiu em 1944, Chico tinha apenas 34 anos e trazia uma profusão tão grande de verdades espíritas através de sua obra que abalou as estruturas do movimento espírita. É importante nós observarmos que essa obra foi concebida em uma época em que, aparentemente, a gente poderia dizer, mas nós não temos nada parecido com isso. Não temos? Tínhamos, mas não estava publicado. Memórias de um Suicida já estava escrito. E o que fala em Memória de Suicida sobre cidades, sobre hospitais, sobre ambientes onde as pessoas se recolhem, já estava produzido antes mesmo que a obra de Chico viesse a lume. A obra era anterior. Então, nós temos, sim, uma quantidade grande de informações obtidas por outros médiuns. O tempo se encarregaria de trazer outros autores espirituais para corroborar o pensamento de André Luiz, como Manuel Filomeno de Miranda, irmão Jacó, Otília Gonçalves, que trouxeram um conjunto robusto de informações complementares, além de Camilo Botelho e Charles, que, pela mediunidade de Ivone, também trouxeram contribuições excelentes para o entendimento da vida no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é revelado através da mediunidade de Chico. Ele oferece para nós, a partir desse momento, um desfraldar de uma quantidade imensa de informações nas 16 obras que iriam ser oferecidas através da mediunidade de Chico, com a assinatura de André Luiz, perpassando pelos mais diferentes e intrincados problemas da vida após a morte. Vamos encontrar também obras de religião. Chico trouxe muitas contribuições no estudo das mensagens evangélicas e também uma quantidade imensa de cartas consoladoras. Existem muitas pessoas que dizem assim, puxa, mas podia ter aquelas mediunidades do século XIX de materialização que comprovam o espírito. As cartas consoladoras são a materialização do século XXI, porque pelas cartas consoladoras há uma comprovação da existência do espírito, porque ninguém poderia ter aquelas informações que o médium traz. Elas são comprobatórias e, ao mesmo tempo, consolam as mães, enquanto que a mediunidade de materialização talvez não cumprisse tão bem esse papel. E na área da arte, ele trouxe poesias maravilhosas, como Parnaso de Além Túmulo, Antologia dos Imortais, Volta Bocage, e trouxe também romances mediúnicos, os 5 romances históricos de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia e Ave Cristo, são as obras de uma extraordinária contribuição literária para o movimento espírita. Ele vai oferecer para nós uma literatura saborosa. Os romances instrutivos de Emmanuel são de uma grandeza extraordinária e Chico passa para o movimento espírita como sendo a maior contribuição do século XX para o alargar do conhecimento espírita. A partir da profusão de obras que ele coloca em português, multiplicam-se os centros espíritas, os grupos de estudos, locais de aprendizado. O movimento espírita se renova por inteiro. Há uma transformação absoluta das casas espíritas a partir do momento em que essa mediunidade tão caudalosa começa a trazer tantas informações, tantas preciosidades para todos nós. Impossível negar a transformação que o movimento espírita experimentou a partir do momento em que Chico produz o seu material. Para se ter uma ideia, hoje a região do Triângulo Mineiro, onde Chico apresentou a sua mediunidade, possui taxas de percentual de espíritas que é mais do que o dobro da média nacional.
tal a importância desse homem que revolucionou. Hoje, se nós fôssemos querer retirar do conhecimento que a doutrina espírita tem tudo aquilo que Chico trouxe, nós perderíamos muita informação. A obra de Kardec é extraordinária, mas é uma obra sintética, não é analítica. Ali encontramos a lei geral, na obra de André Luiz, os casos que ilustram a lei geral. Então, aprendemos a teoria em Kardec e lemos os casos em André Luiz. Aprendemos a teoria em Kardec e compreendemos a aplicação prática dos conceitos filosóficos pela mão de Emmanuel. Essas contribuições não perderemos jamais se nós tivermos a capacidade de compreendê-lo por essa via. Hoje, quando nós nos curvamos para celebrar os 20 anos da sua passagem pelo planeta, não podemos deixar de lembrar as 5 lições extraordinárias que ele deixou para todos nós. As 5 lições que Chico deixou. Indiscutivelmente, a primeira de todas elas, a humildade. Uma absoluta humildade nunca se colocou em papel de destaque em momento algum na sua mediunidade. Sempre viveu uma vida absolutamente simples e humilde, nunca se arrogou como autor de nada, nunca quis os lugares de destaque, sempre viveu bastante humilde na sua condição de servidor público. Lição número 2, o desinteresse pessoal. Não se conhece nenhum movimento de Chico para trazer para si qualquer vantagem pessoal. Doou todos os direitos autorais do que tinha. Nunca quis nenhum tipo de recurso financeiro daquilo que produzia. Entregou tudo que fez ao trabalho do movimento espírita. Nada para si, tudo para o movimento. Terceira grande lição que ele nos deixou, a dedicação. Dedicou-se a esse trabalho incansavelmente, nunca se afastando da tarefa, sem nunca experimentar processo de perturbação, de ruptura, de briga, de confusão, mas mantendo-se silencioso em todos os seus 72 anos de trabalho mediúnico. Quarta característica que ele tinha, a renúncia. Sacrificava-se pelos outros, passava às vezes necessidade para oferecer aos outros aquilo que pediam. Viveu com mínimas posses e renunciou à riqueza, à família, a tantas coisas para viver de maneira singela, entregando-se inteiramente a essa tarefa. E como última das suas características, o exercício da caridade. Foi um homem conhecido pela bondade, pelo desprendimento, pela dedicação, pela renúncia, pela sua humildade, oferecendo aos outros tudo que ele possuía. Tudo. Sua obra mediúnica não tem arranhões, porque em nenhum momento se vê oscilações das características de produção mediúnica de Chico durante tanto tempo. E o mais surpreendente de tudo é que nas mesas mediúnicas, quando aquele homem franzino, velho, com aparência de cansado, pobre, sem nenhum valor aos olhos do mundo, apresentava-se nas mesas mediúnicas, as entidades obsessoras o chamavam apenas por um único nome. Não o chamavam de médium fantástico, nem o humilhavam, nem diziam nada em seu desfavor. Chico Xavier era conhecido pelos obsessores pelo apelido de o Invencível, porque nunca, em nenhuma das armadilhas que fizeram, conseguiram obter vitória sobre a sua personalidade. Hoje, celebrando os 20 anos da sua desencarnação, que se aproxima, nós rendemos nossas homenagens a Chico Xavier e rogamos que onde quer que ele esteja, que receba o nosso pleito de gratidão pelo trabalho magistral produzido e pelo legado extraordinário que colocou nas nossas mãos. Chico, onde você esteja, receba o nosso muito obrigado.
Nós que agradecemos a oportunidade de ouvir novamente Jorge Elahá e realmente fechar este mês que nós dedicamos a celebrar essa passagem tão grandiosa que foi o Chico nas nossas vidas. Nossa gratidão. E gostaríamos de abusar um pouquinho mais e pedir que você encerre para nós a nossa palestra da noite, fazendo uma prece, por gentileza. Então vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, neste momento que nos reunimos na tua casa para celebrarmos a passagem do nosso companheiro Francisco Cândido Xavier, nós queremos te agradecer, Senhor, por haveres nos trazido para nos agasalhar debaixo desse teto, para que nós pudéssemos aqui recolher o benefício do esclarecimento e do consolo que a doutrina espírita nos oferece. Dá, assim, a todos nós que aqui nos encontramos, o dom divino de percebermos a extensão da tua misericórdia, em escolherdes a nós para sermos os portadores da mensagem de consolação que a doutrina espírita obtém. Senhor, ajuda-nos para que nós vivamos entre os homens aquilo que já sabemos. Oferece às nossas almas a sagrada condição de interpretarmos nos nossos lares as verdades espirituais que o Espiritismo nos oferece nas suas páginas extraordinárias. Confere-nos, assim, o dom divino de sermos capazes de retribuir em conduta o investimento que tu tens feito nas nossas almas. E leva a Chico Xavier, aonde quer que ele se encontre nesse momento, o nosso pleito de gratidão pelas inúmeras páginas que ele nos legou durante os seus tantos anos que esteve conosco. Ele possa receber nesse momento os nossos pedidos de que ele esteja em paz, que tu o ilumines, Senhor, que protejas a sua caminhada, para que ele continue cada vez mais crescendo na tua direção, ao mesmo tempo em que nós, recolhendo as páginas luminosas que ele deixou para todos, possamos, a nosso turno, aprendermos com a sua conduta e com os seus ensinos referências extraordinárias para a nossa condução durante a vida na Terra. Obrigado, assim, Senhor, pela mensagem espírita. Ilumina as nossas vidas. Derrama o teu amor sobre os nossos corações e nos guarda na tua infinita paz. Assim seja. Mais uma vez, a nossa gratidão. E com essa prece nós encerramos o nosso estudo da noite, agradecendo mais uma vez a todos que estiveram conosco. Deus nos abençoe.